Olá, boa tarde. Esta transmissão ao vivo está se iniciando às 5 horas da tarde. A gente costuma deixar gravado, então tem reprise. E hoje eu vou começar com o Darko Hunter, uma figura incrível que trabalha com localização de pessoas desaparecidas. Olha ele aí, já entrou. Já vou te chamar, Darko. A gente já começa a conversar de cara, peraí. Oi, Solange. Oi, Guilhem. Oi, Letra Livre. Fatos ao Alvo. Peraí, que eu não sei como é que eu faço pra chamar o Darko. Peraí. Transmitir ao vivo com... Aí ele já vem. O povo da minha equipe me tapeou, né? Na terça-feira, dia do meu aniversário, dizendo que eu ia fazer uma live com o Darko e era tudo mentira. E era festa surpresa. Oi, Darko, tudo bem? Oi, Sabina. Onde você Tudo está? beleza? E contigo? Tudo bem. Você está aí na sua salinha? Isso, aqui em Direitos Humanos. Darko, você sabe que eu já falei muitas vezes que você era um departamento na Secretaria de Assistência Social, né? A gente não tinha um departamento de localização de pessoas desaparecidas. A gente tinha o Darko, e o Darko era esse departamento de localização de desaparecidos. Como é que... Não, eu não quero nem saber como é que começou essa história por enquanto, a história da busca por pessoas desaparecidas. Eu quero saber o que você já fez antes de chegar nesse lugar. Me conta um pouco de você. Antes eu trabalhava em montagem e desmontagem de eventos. Aham. Então eram uns eventos bem pra gente bacana mesmo. Tipo, um desses eventos era ali na Dazu. Tinha um andar que por dia era 200 mil o aluguel, a diária. Só o aluguel da área. Foi uma festa para uma menina de 15 anos. Durou 7 dias. Então, 7 vezes 200 mil. Só de enfeites, decoração, foi 500 mil. E no final, aí fora bebida, não sei mais o que, não sei mais o que. Isso aí ouvindo, montando lá, o pessoal falando. No final da festa da menina de 15 anos, ela recebeu uma Ferrari. Ah, não, E era Darko. tinha uma caçamba de lixo do tamanho de essas caçambas grandona que o pessoal usa para recolher reciclagem, Aham. a metade, do tamanho de um ônibus. A metade dela de comida jogada fora. Então saí de um trabalho desse e aí foi esse pulo que foi para assistência social. Fazer abordagem em situação de... o pessoal está em situação de rua. Aham. Antes já tentei trabalhar de garçom, foi um dia só, não levei jeito para isso. E aí, mas assistência social apareceu como? Tinha, tipo, estamos contratando, procuram-se trabalhadores? Como é que foi? Na época era agente de proteção social. Ah, Eu trabalhava em montagem de evento e tal. Minha mãe já trabalhava em Saita. Então, a chefe dela falou, tem vaga para agente de proteção social lá no centro, vê se o Darko interessa e tal. Aí eu me interessei. Queria saber como que era e tal. E fui lá no primeiro dia, aí fiz a entrevista lá, aí comecei a trabalhar logo no dia seguinte. E foi bem bacana a experiência dos primeiros dias. Aham. Mas escuta, você lembra Eu como que saí de foi? mundo. Você lembra como que foi a entrevista? Mais ou menos, assim? Agora não me vem nada, viu? Sabe por que que eu tô te perguntando? Que esse é um assunto que me interessa muito. Porque, assim, você era, e de certa forma continua sendo, um excelente
trabalhador da assistência social, inclusive na abordagem, né, no estabelecimento de vínculos, coisa e tal. Coisa que não é verdade sobre todas as pessoas. E aí eu fico me perguntando, às vezes, bom, eu pergunto isso inclusive da Polícia Militar, assim, como será o processo de seleção? Porque no seu caso o processo foi certinho. Mas como será esse processo de seleção de pessoas que vão trabalhar com abordagem na rua? Mas eu ainda vou pesquisar isso, sim, para valer. E me fala, você falou que os primeiros dias foram bem marcantes, você lembra deles, assim, dos primeiros dias? Lembro que era um universo diferente, né? Tava em um universo que era aquele de ficar montando, em montagem de um evento lá gigante e tal, comida sendo jogada fora, passando para um outro mundo, uma outra realidade onde as pessoas estavam pegando a comida do lixo. Uau! Eu lembro que no início tinha um grupo de senhores lá conversando, eles ficavam um rindo da cara do outro, fazendo brincadeiras e tal. Eu achei interessante, elas estão falando de interagir, aceitaram ir para o centro de acolhida no dia, achei isso bem legal, tipo, o pessoal foi me empolgando, vamos ver aqui, ia vendo um caso aqui, pegava outro caso ali, o pessoal me ensinando no primeiro dia, né? E nessa de ficar empolgado, eu vi um senhor ali, me pronunciei. Vamos ver aquele senhor ali também. Você tá louco? Você quer arrumar BO no primeiro dia? Aquele cara é 13. Isso em 2007. Vixe. Eu fui, perguntei, depois voltei, estava fazendo amizade com o Manuel, um amigo de trabalho. Falei, ô mano, o que é 13? Ele, a pessoa não bate bem da cabeça e tal, ou aparentemente não bate, né? Beleza. Então, e o BO seria porque a gente tinha uma hora para acabar o horário de trabalho. Então, hoje eu já entendo, onde ia conseguir a vaga para aquela pessoa e tal, tipo, mas eu fiquei me questionando, por que não informar, prestar o atendimento para aquela pessoa, mesmo se tenha ou aparenta ter uma questão de saúde mental, ela vai ter que... Isso foi um dos questionamentos que eu fui fazendo nessa época. Por que não? Aí, beleza. Aí, com o tempo, ganhando autonomia ali no trabalho, comecei a fazer a solicitação. Fiquei um mês em abordagem de rua, meu primeiro perímetro foi na Santa Cecília, e depois consegui autonomia. Estava aí nos locais que eram solicitações e comecei a esses casos que tinha questões de saúde mental. E um desses foi esse senhor que na época falava que ele era 13, que eu queria uma BO no primeiro dia. Conversei com ele, na época fiz uma carta. Mas você estava falando, então você foi fazer abordagem exatamente com aquela pessoa que o pessoal falou que era melhor não, é isso? Isso, porque ele era 13 e é uma BO. Aí fui lá conversar com ele, ele falou que não podia sair do local porque ele estava aguardando a namorada dele, que é uma, para não citar nome, mas é uma jornalista famosa da Rede Globo. Sim. E ele não podia sair dali por conta dessa situação. Tem problema citar nome? Não. Tá, ele falou que não podia sair do local porque ele estava esperando a namorada dele, a Mariana Godoy. Sim. Fui com aquilo na cabeça para casa e tal, estava tomando banho e me veio uma ideia. Eu pedi para minha companheira escrever uma carta falando que era a Mariana Godoy, que estava preocupada com ele, daquela situação. Já fiz uma montagem no pente, eu do lado da Mariana Godoy, para reforçar ali na carta que eu sou amigo da Mariana Godoy, que ele poderia confiar em mim, para ir em um serviço de acolhimento, para ter cama, o pessoal para cuidar dele, cobertor. Na época era o albergue Wells Zaran, que tinha era mais voltado para pessoas que tinham alguma questão de saúde mental. Então fui lá com essa ideia, passei ali na São Bento, tem uma banquinha de jornal que tem uns jornais coreanos, chinês, até hoje eu não sei qual que era aquele jornal, mas para reforçar a ideia que ela não estava aqui, que ela estava no Japão.
fui lá trocando ideia com ele, mostrei a foto, li a carta para ele, mostrei o jornal, que ela tinha escrito uma matéria sobre ele e tal. Aí nisso ele ficava lá e só que estava no mesmo local. A pele dele era pura fuligem. Então foi tipo, me vem a imagem agora, como se estivesse lá no local, da lágrima descendo nos olhos dele limpando a pele, tirando aquela fuligem. Na época ele aceitou ir para o serviço de acolhimento, mas até então não sabia sobre a questão da pernoite, né? Então ele foi lá, ficou uma noite, eu acreditava que tinha todo um suporte naquela época, em 2007, o serviço social vai verificar isso, qual que é a situação dele, situação de psiquiatra, vai vir um médico e tal. Mas aí foi as experiências que foram produzindo que... E aí outros casos, eu conversando com pessoas que tinham questões de saúde mental, em vez de encaminhar para o serviço de acolhimento, eu comecei a encaminhar para a saúde. Hospitais psiquiátricos do município de São Paulo, até verificar um que tinha um tratamento que eu via que ali tinha um resultado, era o CAISM da Vila Mariana, então encaminhava a pessoa para lá nessas situações, pessoas que estavam fugindo da máfia, que estavam esperando o meteoro cair, que tinha chip na cabeça, então levava lá, depois de algumas semanas ela conseguia recobrar alguma memória de dados pessoais, dados de família, e era possível localizar os familiares dessa pessoa. E aí, aí foi quando você se conectou com essa busca pelas pessoas desaparecidas. Exato. Porque a maioria desses casos que o que me chamou a atenção nesse primeiro atendimento foi essa negativa, eu posso até dizer que essa negativa, de certa forma, dos meus parceiros que estavam ensinando ali o trabalho, eles acabaram ensinando, sem querer, uma outra forma que me questionou por que não aquela pessoa. Então, eu comecei a atender somente aquelas pessoas que tinham uma questão de saúde mental. Fico preocupado. Será que a família daquela pessoa tem noção que ela estava ali? E se fosse eu, qualquer um, a gente pode dar qualquer coisa na cabeça e ficar na rua, e é isso, não vai atender porque a pessoa aparentemente tem uma questão de saúde mental prejudicada. Então, comecei a atender somente esses casos. Tinha atração por esses casos. E vários desses casos a família estava procurando. Olha. Então, comecei a fazer algumas pesquisas. Na época tinha lista telefônica, 102, com os dados que eu conseguia, buscava pela lista telefônica, ou ligava no 90 para verificar se tinha alguma ocorrência com aqueles dados. E na maioria das vezes caía que a família estava procurando. Então, eu ligava para a delegacia e falava, essa pessoa foi localizada, pode dar baixa no sistema, pode dar baixa nos dados dela que foi entregue para a família. E nessa foram vários casos que, na época, o doutor, em 2009, doutor Francisco Magano, grande amigo meu em área, ele ligou lá em casa, ele era o querendo quê, falar cara, comigo delegado? E informando. Não entendi. Oi? Ele era o quê? O delegado. Delegado, tá. Delegado da divisão, da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Tá. Chegou lá em casa e tal, aí, um delegado querendo falar comigo, né, que foi aprontou. Mas, Darka, e você está ajudando bastante a nossa delegacia. Quero te fazer um convite para você vir aqui tomar um café e conhecer nossos sistemas. No dia seguinte eu já estava lá, a gente já estava trocando casos, e essa parceria até hoje continua. Que legal. E aí, Darko, até onde eu sei, a Lilian acha que seu microfone está abafado. Não sei se tem como você fazer melhor do que isso. De repente, você colocar fone, não sei. Se eu colocar um fone vai ficar pior. Não vai... não sei. Pessoal, avisa Vamos aí. Vamos tentar, eu pego aqui. Avisa aí no chat. Eu vou pegar o fone de ouvido. Tá bom. Enquanto ele não vem, vou lendo uns comentários aqui. O Letra Livre 2019. No clube que eu dirigi só tinha funcionário 13. Eu dizia que eu era o 26. Para quem perdeu o começo da conversa, foi o pessoal que fazia abordagem junto com o Darko. Falou assim, não vai ali falar com aquele cara, que aquele é 13, é BO. Você vai querer BO logo no seu primeiro dia. E aí o Darko se encantou justamente
por quem é 13, 26, 39, por isso que a gente chama ele desse jeito. Bom, aí você foi na delegacia e você começou a trabalhar numa colaboração mais próxima com a polícia, foi isso? Cara, Eu tô. Tem um pouco de eco, assim, tem um pouco de ruído ambiente, mas acho que tá melhor, tá mais alto. isso, esse fone é ruim por isso, ele capta todos os sons que tem. Aqui a sala tá silêncio para meu ouvido, mas o fone ele acaba captando qualquer ruidinho. Mas acho que tá melhor, eu acho que tá melhor, assim. O que eu tava perguntando você fez o contato lá, quer dizer, a polícia, né, o delegado, fez contato com você, mostrou o trabalho deles. Aí, a partir disso, o seu trabalho mudou de estrutura? Realmente, mudou de estrutura, porque todos os casos... O que acontecia? Alguns casos que é informado para o 90, não são todos os casos que são informados ao 90, que tem um BO de desaparecimento. Uhum. Então, com essa troca de informação, quando eu estava atendendo alguém que estava na rua que aparentemente poderia estar perdido, eu já entrava em contato com o pessoal da delegacia, eles verificavam se tinha um BO de desaparecimento. Se não tinha um BO de desaparecimento, aí já tinha acesso a outras informações. Onde essa pessoa tirou o RG, quando essa pessoa tirou o RG, tem alguma ocorrência com os dados dessa pessoa, ela fez um BO de perda de documentos. Então a gente conseguia um telefone e contatar a família. E o inverso também. Quando ele estava com um caso desaparecido, eles entravam e entram em contato conosco para verificar se essa pessoa está passando na assistência ou na saúde. Uhum. Agora, eu já vi... Então essa parceria foi fundamental para auxiliar na questão do desaparecimento. Uhum. Mas eu já vi a sua mesa com tipo umas 3 telas de computador ao mesmo tempo. O que é que você tanto acessa nesses seus computadores? São vários bancos de dados que tem que pega uma informação de um banco, verifica no outro. A parte também de visualizar a informação, numa tela fica o BO, aí vai pegando as informações desse BO e jogando dentro de um sistema, ou pegando a informação mesmo que chega via WhatsApp. Então, para facilitar esse acesso, não ficar abrindo e fechando uma aba, aí utilizar várias telas, vários monitores, acabam contribuindo com uma maior rapidez no trabalho. Então, de uma certa forma... Hoje em dia eu não consigo trabalhar com uma só. Uhum. E, de uma certa forma, você desenvolveu esse método, né? De quais bancos de dados consultar e cruzar. Você não aprendeu com ninguém a fazer isso. Você foi desenvolvendo, não é? Exatamente. Primeiro começou com um básico, né? O que eu sabia que existia, que era a lista telefônica, 102, a polícia militar, depois fazendo algumas pesquisas na internet. E com isso, desenvolvi em 2013 o sistema de alerta no sistema de acolhimento da assistência social, no sistema dos abrigos do município. Então, quando a gente recebe uma solicitação que alguém está desaparecido, a gente verifica se essa pessoa está em algum serviço de acolhimento. Caso ela não esteja, é inserida as informações dela e colocado o alerta. Se ela passar futuramente em qualquer serviço de acolhimento do município de São Paulo, conveniado à prefeitura, constará que essa pessoa está desaparecida. Aí o serviço entra em contato conosco, a gente passa quem é o declarante, para o serviço fazer uma entrevista com essa pessoa informando sobre o desaparecimento. Você sabe, você tem um registro assim de quantas pessoas você já ajudou a localizar e reaproximar da família? Ou informar a família, né, nos casos de falecimento? Juntando tudo de 2007 para cá, acho que tem uma média de 7 mil e alguma coisa. Rapaz, se não fosse o seu trabalho, talvez nunca tivessem reconectado essas pessoas. Que coisa impressionante, impressionante. Tem algum caso especialmente marcante? Assim, imagino que deve ter dezenas de casos marcantes, mas tem algum que você sempre lembra? Acabei de lembrar, você falou, se não fosse isso... Tipo, foi um caso de uma senhora que estava no serviço de acolhimento para acamados. Comecei a verificar lá quem não tinha contato com a família
E ela foi a primeira pessoa que eu olhei, nossa, alguém deve estar procurando por ela. Eu já peguei todas as informações ali, comecei a ficar pesquisando, ligando no telefone que encontrava, ligava, dava caixa postal, ou não era da pessoa, não conhecia a pessoa. No dia seguinte, entraram em contato comigo perguntando por que eu entrei em contato no telefone do trabalho do marido dela procurando pela dona fulana de tal. Então, por isso. Ela, mas faz muito tempo que eu não tenho contato com a fulana de tal. Esse mim, e quando eu estava fazendo as pesquisas só tinha filhas, eu falei, a dona fulana de tal é sua mãe? Ela meio que com a voz segurando um pouco a emoção, então, ela conta no nosso serviço de acolhimento e eu gostaria de saber se a família tem ciência, se a família tem interesse. Ela, nossa, mas é impossível, eu recebi a informação que minha mãe foi falecido há 8 anos. Imagina o Aí eu informei para ela, com todos os dados que consta aqui, é a sua mãe. Aí eu peço para a senhora estar comparecendo no serviço para verificar se confirma. Ela foi lá, confirmou, era realmente a mãe dela, estava com uma questão de memória prejudicada, a família começou a ir lá há muito tempo, levando fotografias e tal, até ela olhar e falou, minha filha... Aí todo mundo ali ficou emocionado, as pessoas que não queriam localizar a família já começou a pedir para localizar a família também. E aí desencadeou novas buscas. Eu tô aqui chacoalhando todo Exato. meu cachorro Zig tá querendo participar da live também. Puta, Darko, demais. Aquelas coisas que a gente vê pela televisão e que você vê diariamente. Assim, passa uma semana sem que tenha algum caso assim que mexa com você? Não, toda semana ou raramente tem um dia que não aparece nenhum caso. Então é sempre, enquanto a gente está falando aqui, já está surgindo alguns casos ali de nova demanda para procurar. Tem esses casos que acabam trazendo a emoção também do reencontro, mas existe um outro universo dentro do desaparecimento também. Alguns casos que a gente... Por isso que a gente sempre recomenda a questão do sigilo da informação. Às vezes a gente recebe muitos casos, ontem foi um caso desse também, de o marido está procurando pela companheira. Então a gente está procurando ali informação, encontra a pessoa em algum serviço de acolhimento, é feita uma entrevista com essa pessoa, ou mesmo quando não é encontrado, a gente solicita uma pesquisa para verificar se existe alguma ocorrência com os dados daquela pessoa que está dada como desaparecida. E frequentemente são casos de agressores em busca da parceira que sofria violência doméstica. Sabe que eu nunca tinha pensado... Um desses casos, para ter as duas versões aqui, para colocar no contexto, a gente recebeu a informação do companheiro procurando pela esposa e ele informava que foi trabalhar e quando retornou para casa, a mulher dele já não estava, nem ela nem a filha. E os vizinhos informaram que ela saiu com a mochila nas costas. Efetuando as pesquisas aqui, encontramos um BO de agressão, onde ela informa que antes de ir para trabalhar, o marido a agrediu e falou que quando retornasse do trabalho, teria mais ainda. Então nessa, ela pegou as coisas dela, a filha, e colocou a mochila nas costas que os vizinhos viram, e ela foi procurar auxílio e proteção. Claro, claro. Eu nunca tinha pensado nessa parte do desaparecimento voluntário, até participar de um evento no Ministério Público com a doutora Vendramini, né? Liliana Vendramini. Com a doutora Vendramini, em que ela falou de alguns dos desafios, né, das buscas por desaparecidos, porque ela trabalha diretamente com isso também e aguerridamente com isso, que também tem o caso do desaparecimento voluntário, e isso que você está dizendo é fundamental, né? Desaparecimento voluntário, assim, ou distanciamento, né, deliberado para evitar uma agressão. Tem ainda essas nuances, né? Deixa eu ler algumas perguntas aqui. A Vânia Silva, ela tá falando que ela mandou uma mensagem, ela solicitou amizade com você no Facebook, você aceitou, e ela te mandou uma mensagem
A Lilian já respondeu para ela aqui com o telefone de contato institucional, mas o que ela pergunta de cara é se existe esse sistema de busca no Rio de Janeiro, que ela é de lá. As últimas pesquisas que eu efetuei, esse trabalho de confronto de dados de população em situação de rua com desaparecidos, somente na Inglaterra, isso foi uma pesquisa que eu fiz em 2017, somente na Inglaterra que eles estavam com a ideia de fazer algo parecido. Então, aqui no território nacional, o nosso serviço aqui da Divisão de Desaparecidos, infelizmente, ela é o único. A Lilian perguntou se esse sistema de alerta dos centros de acolhida, se tem alguma coisa assim também nos serviços de saúde. Isso, esse procedimento do alerta no sistema da saúde também já estamos proporcionando isso. Então está em fase de alinhamento, isso é uma das metas a serem cumpridas aqui, para quando a pessoa passar em qualquer unidade de saúde, após recebermos a informação que a pessoa está desaparecida e o alerta inserido, constará que essa pessoa está desaparecida. Igual quando vai tirar um RG. A partir do momento que se faz um BO de desaparecimento, o RG da pessoa é bloqueado. Então, quando ela vai tentar tirar uma segunda via, consta lá bloqueio de RG. Aí ela é encaminhada para a delegacia de pessoas desaparecidas para estar resolvendo essa questão do desaparecimento. Bom, a gente já tem a maior dificuldade de fazer cruzamento de dados da educação com a saúde, com a assistência social. Que bom que você está conseguindo fazer isso, pelo menos em relação aos desaparecidos, porque é super desafiador isso, né? Uma mesma pessoa, ela é um número diferente em cada órgão da administração pública. Fico muito feliz que esse serviço esteja sendo feito por você. E deixa eu falar duas coisas para a Vânia. Uma meio desanimadora. Não, você não precisa de desânimo. É um relato, vai. Uma vez eu acompanhei o sepultamento de uma pessoa em situação de rua. Aliás, apareceu a foto dela essa semana que os meninos do gabinete fizeram o TBT. Ela inventava os nomes dela, mas enfim, a Duda. E aí, o RG, eu sabia que ela era do Rio de Janeiro e não tinha número de RG dela nem nada. Cara, eu tive que dar um jeito de ligar para o Instituto de Identificação do Rio de Janeiro para ver se localizava alguma coisa. Não tinha o registro de digital, não estava nada no sistema. Então, infelizmente, a gente não pode contar que existe em algum outro lugar um DARCO, um departamento DARCO de desaparecidos. Mas olha só, Vânia, o que me aconteceu uma vez. Vou contar para o DARCO também, para todo mundo. A gente fez um programa na TV Cultura, quando eu estava lá no RG, sobre carnavais diferentes. E um deles era numa ILPI. Nem tinha essa denominação na época, então vamos dizer, era um asilo, era uma casa de repouso, sei lá. Alguma coisa, né? Era um lugar para idosos, lugar de permanência, de longa permanência. E eles iam fazer um carnaval lá, uma festa deles. E tinha muitos casos de saúde mental, né? De faculdades prejudicadas e tal. Era uma festa de carnaval numa única instituição que a gente fez ao vivo, a galera lá brincando o carnaval. Você acredita que nesse lugar, nessa matéria, foram localizadas 2 pessoas que estavam desaparecidas? 2 famílias, por causa de um programa da TV Cultura, que tinha uma audiência minúscula, porque a TV Cultura nunca foi, né, campeã de Ibope. Por causa de um programa, as pessoas... A gente recebeu 2 fax falando, gente, que bom que vocês fizeram esse programa de carnaval, porque graças a esse programa eu localizei a minha avó, eu localizei a minha tia. Então, vou fazer 2 perguntas, uma minha e uma da Rosiane, que contribuiu aqui. A minha é a seguinte, então o que a gente faz, por onde a gente começa, qual é a hora de fazer o BO? Faz o BO e faz mais alguma coisa, ou se fizer o BO, já começa a desencadear um processo de busca? Essa é a minha. E a da Rosiane, até porque eu falei da Duda aqui, a Rosiane pede para você falar sobre a busca de familiares de pessoas indocumentadas falecidas. Cadê? Fala um pouco da dificuldade de localizar familiares de falecidos em situação de rua, principalmente estrangeiros. Você já teve que fazer isso, assim, já passou por você também isso, Dar, com o desafio de localizar uma família fora do Brasil? Sim, já tivemos acho que 2 casos, mas deram positivo, foi localizada o familiar e
foi informado sobre o óbito. Aham. E sobre a minha pergunta sobre o caminho, assim, qual é a hora de você registrar um desaparecimento? Faz o BO e faz mais alguma coisa, ou faz o BO e as coisas vão caminhar a partir daí? A orientação é assim que perceber que a pessoa saiu da sua rotina. A pessoa todo dia sai do trabalho e chega em casa às 10 horas da noite. Todo dia sai do trabalho e chega às 10 horas da noite. Deu 11 horas, não chegou. Deu meia-noite, não chegou. Deu 3 horas da manhã, não chegou. Assim que a pessoa saiu da sua rotina, pode ser efetuado o BO de desaparecimento. Não é necessário aguardar 24 horas ou 48 horas ou 72 horas. Isso é um mito. Uma outra... eu também estou repassando algumas orientações que no momento que estiver efetuando um BO ou antes de efetuar o BO, entrar em contato com 192, com o SAMU, 190, Polícia Militar e 193, Bombeiros, e passar o nome dessa pessoa para verificar se houve alguma ocorrência com aqueles dados. A pessoa pode ter passado mal, SAMU ou a Polícia Militar pode ter atendido e ter encaminhado para alguma unidade hospitalar. Então assim que efetuou... Se a gente ligar 192 e disser assim, olha, tô procurando a minha irmã, ela não voltou para casa, ela não avisou um dia. Se eu ligar 192, eu consigo essa resposta do SAMU? Tá no protocolo deles me dar essa resposta? Eu não conheço o protocolo deles, mas todas as vezes que liguei e indiquei as ligações, a pessoa informa o nome para verificar se houve alguma ocorrência. E o SAMU repassa essa informação se houve alguma ocorrência com esses dados. Tá. Uma vez eu passei isso com meu pai. Como foi? Eu estava trabalhando, então minha mãe estava viajando e deu uma certa hora, ela entrou em contato e falou: Darko, seu pai não chegou ainda, ele foi no hospital, foi no AMA, que funciona até às 18 horas, deu 10 horas da noite e não retornou. Aí eu já comecei a fazer os procedimentos, né? Tentei entrar em contato com a unidade do AMA, mas vi que era até às 18 horas. Então entrei em contato com 192, não tinha nenhuma informação. Entrei em contato com a Polícia Militar também, passei os dados dele, perguntei se havia alguma ocorrência, nada. E nos bombeiros também nada. Então verifiquei na saúde também esse dia, entrei em contato com os hospitais mais próximos também, não havia nenhuma informação dele. Então, o que eu estava no centro e fui lá para esse hospital onde ele passou, porque a única possibilidade que seria era ele ter entrado no hospital, aconteceu alguma coisa, precisava fazer algum encaminhamento, a unidade encaminhou ele para alguma outra unidade de saúde que funcionasse até um tempo maior, teria um tempo maior de funcionamento. Então, fui ligando aqui. Fui lá, passei nesse hospital, verifiquei que lá tinha as câmeras, então já estava retornando pro sistema da GCM. A GCM tem um sistema que chama City Câmeras, que ele consegue verificar que em algumas localidades tem essas câmeras e dá para você possibilitar a verificação. Então, e a verificação meu pai passou por ali. Mas me veio na cabeça de ligar no Hospital Geral do Grajaú, que é o mais próximo ali da região. Entrei em contato lá, informaram que não tinha nenhuma passagem e estava vindo em direção ao centro para ver essas filmagens. Isso aqui me passou na minha cabeça, eu vou passar lá no hospital. Passei lá no hospital, meu pai estava lá. Então ele tinha passado no atendimento, tinha dado o nome, porém o hospital informou que ele não estava em atendimento. Nossa, Darko! Sendo que ele foi encaminhado de uma outra unidade hospitalar com ambulância do próprio hospital. Por isso que não tinha no registro no SAMU. Ele entrou, sim, ele não passou na recepção daquele hospital, né? Exato. E é uma orientação que a gente sempre passa. Quando tem uma pessoa que, não foi o caso do meu pai, mas no caso de pessoas que deu entrada no SAMU, uma pessoa que sofreu um atropelamento, uma pessoa que entrou inconsciente na unidade hospitalar, por lei, essa unidade hospitalar ela tem por obrigação encaminhar esses dados para a delegacia de pessoas desaparecidas. Porque vai conter esses dados lá, dessa pessoa que está internada. Se tiver um BO com aqueles dados, serão confrontados. E caso não tenha, se futuramente alguém vier procurar, vai constar essa informação que essa pessoa está, em qual unidade essa pessoa está.
E essa lei é bem, assim, é amplamente aplicada ou a gente precisa fazer esforço para ela ser mais conhecida? A gente está fazendo um esforço sempre para que ela seja reconhecida, porque, na verdade, não precisaríamos de uma lei para isso, né? Mas se tem uma lei, acho que tem que ser... Acho não, né? Se tem uma lei, tem que ser cumprida. Que eu ia perguntar, não, a Rosiane fez a pergunta sobre a localização de familiares de pessoas de situação de rua falecidos. Sabe que eu já acompanhei alguns sepultamentos, né? A inumação de pessoas não identificadas, não documentadas, acontece muito em situação de rua. E eu fiquei abismada de ver a quantidade de pessoas que são enterradas sem terem sido reconhecidas por nenhum familiar. É inacreditável. A gente tem a possibilidade lá, né, de consultar um livro para ver se a pessoa que a gente está procurando é alguma daquelas ali. É inacreditável. Você é muito acionado, Darko, nesses casos? O IML também trabalha com você? O IML, a gente começou uma parceria em 2016 com o Dr. Nelson Bruni. Eu fui lá com a intenção, sabendo, né, que famílias compareciam ao IML para procurar o ente que está desaparecido. Então, para auxiliar essas famílias que estavam indo lá e não tinham conhecimento do nosso trabalho, levei lá um folder do nosso trabalho e um e-mail para pedir para eles inserirem na lista de locais onde procurar uma pessoa desaparecida. Então, eles foram lá conversar com o diretor do IML sobre isso. Ele pediu para a gente ter uma reunião, uma conversa naquele mesmo dia. Então, fui lá conversar com ele. Ele, muito solícito, e falou: Darko, isso daqui, para eu colocar esse e-mail aqui, eu faço isso agora, mas o que eu posso fazer mais para auxiliar você? Poxa. E eu já tinha uma inclinação a querer fazer pesquisas dos casos dos corpos não reclamados, dos casos reconhecidos e não reclamados. Eu falei para ele: vocês poderiam encaminhar para mim as informações, os dados dos casos que a família não veio fazer o reconhecimento, para começar a iniciar uma busca por essa família. Então, a partir daí, a gente começou a gerar bastante localização dessas famílias, e a partir dessa reunião, o Dr. Nelson Bruni, que proporcionou isso para o nosso trabalho, e tanto para o trabalho deles e para a população, hoje já estamos atendendo todos os MLs da capital de São Paulo. Então, estamos contribuindo com esses dados. E não só, e a gente recebe tanto, em geral, qualquer pessoa, independente se está em situação de rua, se não estava em situação de rua, se estava trabalhando, se todos os casos dos corpos não identificados e não reclamados, recebemos. Então, não é só pessoas que estão em situação de rua que acabam sendo sepultadas como desconhecidos. Olha só. A gente já teve casos de pessoas que vieram de outro estado, estava aqui, vou contar a história do início. Já recebemos casos de uma pessoa que foi atropelada numa madrugada, estava com um carro de vender bolo, café, foi atropelada e não tinha nenhuma informação dessa pessoa. Passou algum tempo, conseguiram fazer a localização, a identificação, quem era, e a gente conseguiu localizar a família lá em Salvador. Então, em conversa com a família, entendemos a história. Essa pessoa estava algumas semanas aqui, em São Paulo, veio em busca de uma vida melhor, então estava fazendo esse trabalho, acabou falecendo, estava sozinha aqui, então não tinha ninguém para entrar em contato com a família, para informar, ela faleceu e tal. E é assim que a gente vai entendendo as histórias de alguns casos de falecimento. Ou seja, você também dá essas notícias muitas vezes, né? Você precisa avisar as pessoas que a pessoa foi encontrada e que ela morreu. Você dá essa notícia? Você faz esse contato? Também. Tanto eu e agora o pessoal da ML. Como está vindo toda a demanda de todos os MLs, aí, às vezes eu consigo o telefone e encaminho para eles entrarem em contato, tanto eu entro em contato.
Eu sempre tento fazer a localização de um familiar, um irmão, uma tia. Quando eu consigo da mãe e do pai, eu separo essa informação, caso seja a única informação que venha a ter. Eu evito dar essa notícia para pai e para mãe. Que a primeira vez que eu tive que dar uma notícia de óbito, ainda não tinha essa parceria com a ML. Eu trabalhava ali no CREAS Barra Funda, então foi um óbito que teve dentro do serviço de acolhimento, né? Pediram para ver se localizava a família, encontrei a família, conversei com a mãe dele ficou super desesperada de um lado da linha, eu da outra, então foi uma experiência marcante, e é uma notícia que nunca será agradável passar. Nunca, é impossível. Mas é uma notícia que... Ô, Darko, que deve ser passada. Como que você se recupera desse dia a dia intenso? Como que você mantém a sua... Porque, gente, o Darko é inacreditavelmente suave, sorridente, afetuoso. Como é que você faz, Darko? Qual que são os teus recursos para você se manter nesse seu equilíbrio? Eu escuto algumas músicas de vez em quando, tipo, a música é o meu humor. Se eu tô ouvindo um rock pesadão, é que eu tô precisando dar uma acalmada. Se eu tô ouvindo uma música mais leve, é que eu preciso de uma agitada. E tipo, criar algo novo relacionado a isso. Tipo, ter ideias, parece meio... Mas o que me ajuda a manter o equilíbrio no trabalho é pensar em formas estratégicas de fazer com que esse trabalho ele se desenvolva de maneira mais suave e que as engrenagens, tanto de saúde, de assistência social, todas acabam se entrelaçando e fazendo com que seja mais fácil a localização, quase de forma automática. Olha, a Paulinha Conrado aproveita e agradece a sua atenção uns dias atrás. Um colega de trabalho do esposo dela estava desaparecido e depois... ele apareceu. Tem mais aqui. Oi, Tessuto, Caps Lock, bom te ver. A Valéria Martins Mônaco pergunta se já foi necessário, aí as palavras dela, trabalhar a família para aceitar o desaparecido de volta. Você já passou por isso também? Para a família aceitar o desaparecido de volta? Vamos supor que você localizou... A pessoa em situação de rua está procurando a família, aí você acha a família. Eu entendo o porquê da pergunta dela, porque as pessoas às vezes acham que é só reaproximar da família que vai dar tudo certo, vai ser aceito, sem nenhum conflito, sem nenhum problema. A gente já viveu isso não com desaparecidos, mas muitas vezes com pessoas em situação de rua, né? Achou a família, volta lá para casa e não é tão fácil assim. Já aconteceu com você alguma coisa desse tipo? Sim, aconteceu. Acho que eu vou até voltar um pouco mais para trás. Existe uma coisa que é desaparecimento e uma coisa que se chama perda de contato. Tem alguns casos que a pessoa fala, meu tio está desaparecido há 50 anos. A gente vai entender a história, como que foi. Ele saiu para trabalhar, ele saiu da Bahia, foi trabalhar em São Paulo e fazia contato de vez em quando, depois não fez mais contato. Então, isso é uma perda de contato, não é um desaparecimento. A pessoa não saiu de uma rotina e quebrou essa rotina e, de repente, ninguém mais tem notícia. Então, nesses casos de perda de contato e, em alguns casos, de desaparecimento, porque no caso de desaparecimento em si, quem está procurando a pessoa é a família. Então, raramente acontece alguns casos que a família não quer mais saber daquela pessoa. Então, quando isso acontece, junto com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, temos a psicóloga Mel. Então, nesses casos, a gente acaba acionando para entender mais um pouco a questão da família ou a questão da pessoa que está desaparecida. Que tem casos que a pessoa que está desaparecida, ela até aparenta ter alguma questão ali, como dizem, né, de ser 13. Um desses casos era uma senhora que ela falava que ela estava sendo perseguida por uma gangue, que era isso, que era aquilo outro. Conversando com ela, naquela entrevista que a gente faz antes de entrar em contato com a família,
a gente foi entendendo algumas coisas, foi entendendo a história. Aí a gente fez uma entrevista com a família ela saiu de casa por conta também de violência doméstica, e a família, por ter questões religiosas que o casal não se pode separar, ficava no pé dela, aquela gangue que ela estava citando, que estava atrás dela, para ela não se separar. Nossa. A família até falou o seguinte, melhor com ele, aquele melhor com ele, pior sem ele, um negócio assim. Qualquer coisa horrorosa do tipo, sei lá, melhor morta com ele do que viva sem ele, é capaz, alguma coisa desse tipo. Isso. Então foi trabalhada essa questão da família, sobre ela estar se recuperando dessa situação, então foi para a família entendendo o porquê que ela não estava querendo contato com a família naquele momento. Entendi. Depois foi fazendo os contatos e a relação voltou à sua situação de origem. Como a gente é deficitário em atenção em saúde mental, né? Em acesso a terapias individuais, familiares, comunitárias, atenção psiquiátrica. Meu Deus do céu, como as questões de saúde mental impactam a vida em sociedade. Olha só, Letra Livre está dizendo, me chama a atenção a importância do Estado Democrático de Direito. Na época do golpe de 1º de abril de 64, a ausência desse serviço de busca de desaparecidos era ferramenta da ditadura. Aí as pessoas que... Tá chegando distorcido aqui, Soninha. Não, eu tô lendo um comentário aqui sobre a época em que o governo militar usava o desaparecimento. Desaparecimento era um eufemismo para sequestro, prisão arbitrária, tortura e morte, né? Então, sim, não ter como procurar desaparecidos já foi uma prática de... Desaparecer com as pessoas já foi uma prática de Estado, né? Olha, sabe como era o nome dela mesmo? A Vanessa. Aliás, tem uma Vanessa aqui que diz que as redes sociais ajudam a divulgar a informação muito rápido, que várias vezes ela vê no Facebook o caso de busca por uma pessoa desaparecida e localizada logo depois. Que mais? A Valéria eu já perguntei. Acho que a Vânia que disse... Pode falar enquanto eu procuro aqui. Eu vou, sobre isso, sobre as redes sociais, vou citar algumas coisas que já aconteceram conosco. Às vezes um casal tá brigado e tal, para chamar a atenção do outro, isso foi uma situação que aconteceu uns 3 anos atrás, para chamar a atenção do outro, publicou que o filho estava desaparecido, só para o companheiro fazer contato com ela. Nossa, que horror! Outras situações que não é desaparecimento, mas é busca por família, que acontece recorrentemente aqui, e são alguns casos, tem uns casos fakes também, tem uma história que roda já uns 8 anos na internet, que é uma menina com uma mochila rosa. Esse daí tem várias questões fakes na internet de desaparecimentos. Tem as situações que uma pessoa vê alguém que está em situação de rua. Então, ela preconcebe que aquela pessoa não tem contato com a família. Ela vai lá, tira a foto da pessoa que está na rua e publica na internet. Vamos ajudar a encontrar a família dessa pessoa. Vários desses casos que a gente acompanhou na internet, a gente localizou a pessoa que estava na rua, conversou com ela, falou que não queria contato com a família. E que ela nem permitiu que essa foto seria para ser divulgada e tal. Essas situações. Ou o caso que a mesma pessoa já tinha um contato com a família e foi publicado essa imagem. Então a gente sempre pede para tomar cuidado com as informações que acaba aparecendo na internet. Em relação aos cartazes desaparecidos, temos da divisão de desaparecimento, temos os cartazes da própria Polícia Civil e o do programa de localização e identificação do Ministério Público, que também fazem essa divulgação. Às vezes acontece trote também, Soninha. A família coloca lá informação. Eu já recebi vários trotes desse. Aí só que como tem acesso a outras informações, a gente consegue rastrear de onde está vindo aquele número. Então, recentemente eu recebi um trote que era que eles estavam com a fulana de tal e que era para eu depositar R$30 mil na conta que eles iam liberar. Então fui conversando e
conseguimos verificar que se tratava de um telefone dentro de uma penitenciária. Então era uma questão de trote, isso é muito recorrente. Então uma família que está desesperada, tem um filme brasileiro que fala sobre isso, se eu não me engano é Chamada a Cobrar. Que aí a mulher recebe uma ligação e ela começa a fazer isso. Uma família que está desesperada, ela vai lá, vai sacar o dinheiro dela, vai entregar para essa pessoa e ser um golpe. Então qualquer informação dessa é importante informar a polícia que está trabalhando no caso daquele desaparecimento. Uhum. Deixa eu ler, achei aqui a mensagem da Silva, ela está compartilhando com a gente a história pessoal muito delicada. A Vânia diz o seguinte: estou desaparecida há anos. Aí alguém perguntou, como assim? Aí ele explicou, eu fui abandonada num bar quando era criança por um homem que supostamente era o companheiro da mãe dela, e ela tem 50 anos de idade e não sabe o paradeiro de nenhum familiar biológico. Uau! É essa ajuda que ela tá... Ela que procurou você no Facebook, tá vendo se você consegue ajudar. Você acha que consegue? Assim, claro, não é que você vai resolver o problema, mas tem um caminho para isso? Tem que analisar todos os casos. Eu vou até aproveitar que eu estava querendo falar isso desde o início. Eu não utilizo Instagram, então esse é um Instagram que eu utilizava até para evitar essas situações que as famílias entram em contato. O nosso canal oficial mesmo, o que eu tenho mais acesso é via WhatsApp. Então, aqui no meu Facebook eu tento dar atenção a todos os que mandam mensagem no Facebook, só que cada vez são muitas e muitas e muitas e muitas mensagens. Uhum. Então, estou até para colocar na foto de perfil ali, tipo, meu telefone, porque não dá para fazer atendimento no WhatsApp, no Facebook e criar umas outras redes sociais por conta disso. Uhum. Então, a Lilian já passou o nosso contato para ela, correto? Uhum. Tá, e aí eu atendo ela pelo WhatsApp e consigo verificar se tem alguma informação ali, se dá para localizar, porque a gente se baseia em dados. Uhum. Então talvez tenha alguma informação ali que venha fazer. E que é isso, aqui a nossa divisão ela tem a localização de famílias de pessoas em situação de rua, é uma das frentes, a busca por desaparecidos e busca por familiares em caso de óbito. Uhum. Então, são essas três frentes. Esse trabalho de busca de família, a gente acaba deixando ele numa quarta frente. Uhum. Então, todas essas outras três são casos prioritários e casos de perda de contato levam um tempo maior, até porque não é uma temática e uma questão de prioridade naquele momento. Uhum. Uhum. Bom, Vânia, se a gente... Aí eu peço desculpa... Não, tô falando para a Vânia que se a gente, todo mundo junto aqui, puder ajudar de algum jeito, faço questão. Vou ler eu vou terminar daqui a pouco, antes que o tempo acabe subitamente. Mas deixa eu ler uma pergunta aqui do Tessuto. Diz que uma vez falaram para ele que várias pessoas que moram na periferia e trabalham no centro dormem na rua durante a semana, de tão longo que é o trajeto. E pergunta se eu já ouvi falar disso. Eu já conheci gente assim, Tessuto. O camarada é garçom, sai do serviço de madrugada e mora aqui na região da Pompeia e mora em Francisco Morato, mora em Franco da Rocha. E sim, ele passa a semana inteira aqui na maloquinha com a galera, porque não dá para ele ficar indo e voltando do trabalho todo dia. Darko, por falar nisso, você, além do seu trabalho diário remunerado, você também sai na madrugada fazendo conexões e contatos, né? Isso, exatamente. Às vezes, uma das coisas que você falou que eu gosto de fazer, uma dessas coisas é isso. Às vezes eu saio com a moto, vejo alguém ali, ou tô bebendo uma cerveja, tô trocando a ideia com uma pessoa, a pessoa vem pedir algum trocado, qual que é o seu nome e tal, não sei o quê. Vejo que tem alguma questão ali de saúde mental. Um desses casos foi sair do trabalho, eu estava tomando uma cerveja, veio um rapaz conversando com ele e tal, fui pegando os dados, fazendo a pesquisa ali na mesa do bar, consegui localizar a família dele lá em Peruíbe. Como já era de noite, pedi um apoio da assistência social, eles encaminharam um veículo e levaram ele para o serviço de acolhimento.
Aí no dia seguinte a gente foi lá e fez o recâmbio dele de novo lá para Peruíbe. Aham. Às vezes ajudar o pessoal que está fazendo entrega de alimentação ou cobertores, acabo indo também, e nessa eu dou uma olhada mais detalhada naquele caso e verifico se aquela pessoa possa estar desaparecida. Um desses casos foi nessa semana agora. Tinha um senhor que estava lá, parecia ser novo na região, estava bem arrumado, verifiquei e tinha um BO assim, de desaparecimento dele lá de Barueri. Então, com os dados, conseguiu localizar a família. Então, tipo, quando mais você vai trabalhando nisso, você vai vendo detalhes. Ah, essa pessoa está com a unha cortada. Não quer dizer também que todas as pessoas que estão com a unha cortada, que tá na rua, mas várias variáveis ali que vai sendo observada, que se coloca na minha frente 10 pessoas, eu vou falar, essa tem probabilidade de estar desaparecida, essa não. Aham, aham. Ô, Darko, Micro detalhes. na madrugada de hoje, você estava na rua? Estava na rua, até às 3 horas da manhã. Hoje à noite você vai pra rua? Hoje à noite eu estou verificando a temperatura como que estará. Estão me dizendo aqui que você descarrega toneladas de frango e muitas cestas. É isso? Isso, já aconteceu também, isso, de auxiliar, né? Até nessa própria época da pandemia, a gente está auxiliando o pessoal das regiões que a gente faz o atendimento, tanto de familiares de pessoas desaparecidas, e o pessoal ali da região da Cracolândia, também conhecida como Cracolândia, a distribuição de alimentação. Então houve o pessoal teve várias entregas de alimentos e uma dessas foram vários caminhões que chegaram com um frango. Só que só estava o caminhoneiro, não tinha ninguém para auxiliar o cara. Então outro camarada Eduardo, começou a ajudar o pessoal a ficar descarregando. Foram 7 toneladas, se eu não me engano. Doados, que maravilha. Então, você hoje estava na madrugada até as 3 da manhã, fazendo o trabalho voluntário. Exatamente. E nessa, auxiliando também o trabalho aqui da divisão. Que é verificado se as pessoas... Isso. E você começou o expediente formal hoje, que horas? Eu começo o pessoal já me ligando, eu nem coloco mais despertador, mas formalmente às 10 horas. Mas antes disso eu já fiz atendimento via celular. Darko, não esquece de ser clonado, tá? Pra gente tentar reproduzir essa sua existência em laboratório. Querido, muito obrigada. Não é pela live, não. É por você viver, existir, trabalhar. O cara descansa do trabalho, sabe como? Fazendo o que ele faz normalmente, só que como voluntário. É assim que ele reconstitui, é assim que ele se reabastece. Ó, Valéria Martins Mona, com excelente iniciativa, divulgar um trabalho tão humano, com a saúde mental desprezada pelas políticas públicas, o trabalho do Darko pode inspirar mais iniciativas oficiais. Tomara que inspire muito. Darko, mais alguma coisa? Novamente eu só vou frisar nisso, que são vários casos realmente que as pessoas encaminham via WhatsApp também, mas ali a gente vai respondendo sempre os casos que vai aparecendo. Mas no Facebook eu não costumo nem mais entrar com tanta frequência, é mais para fazer a divulgação mesmo dos casos desaparecidos. Então, meu telefone, ele está disponível também no Facebook. Qualquer um que quiser pegar meu telefone está lá. Tem o nosso telefone na página Desaparecidos. Está na página oficial da Prefeitura também. Então, se eu não atendi os casos que estão no Facebook, é por alta demanda. Mas todos os casos, na medida da disponibilidade, eles serão atendidos também por ali. Me disseram aqui que a sua primeira ligação de hoje foi às 8 da manhã. Obrigada, viu, Darko? Muito obrigada. Tamo junto. Conta com a gente. Tamo junto, Soninha. Um beijão. Manda um beijo também. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Olha o palmeirense aqui. Que bom. Esse aqui, esse visitante palmeirense aqui,
ama o Darko? E Eu quem amo não o Darko, ama? cara. E quem não ama? Vânia, de nada. Se a gente puder te ajudar de alguma maneira, por favor, conte conosco. Pelo que você disse, você é do Rio de Janeiro. Se a gente puder ajudar a acionar... Paulo, deixa eu terminar aqui. Se a gente puder te ajudar a acionar redes no Rio de Janeiro, por favor, conta com a gente. E não esquece que já tem o celular aí, o Zap do Darko, para você procurá-lo também. Ó, o Vinícius está te mandando abraços. Vinícius mandando abraços corintianos. Eu vou falar, quem que é mais mala aqui? Tchau, queridos. E sim, assim que eu virar para o lado de lá, eu vou pôr minha máscara de novo. Tchau. Mais um para diminuir o coeficiente de solidão. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa, Paulinha, todo mundo. Tchau.